Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Sonito, está comigo hoje a Bispa Fabíola. Estamos aqui para fazer mais um programa Estudo Bíblico. Olá, e nesse programa nós vamos estar estudando mais uma vez a Palavra de Deus. Estamos aqui para trazermos a Palavra de Deus, aquela palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que faz coisas extraordinárias em nossa vida. E nesse dia, nesse programa, nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, um assunto que está causando muitas dores, muitos transtornos nas pessoas. Nós vamos falar neste dia, neste programa, sobre a ansiedade. E nós vamos tomar alguns versículos bíblicos para estarmos falando sobre isso. Nós vamos tomar de experiência que nós vivemos e nós vamos estar neste dia estudando sobre isso. Como lidar, o que é a ansiedade, como agir nessas situações, usando a palavra de Deus e usando também a nossa experiência, a nossa vida. A Bispa estará aqui falando, estará aqui nos explicando com propriedade de quem vivenciou, de quem viveu essa situação e venceu através do Espírito de Deus, através da palavra de Deus. Então, nesse programa, a Bispa estará nos orientando, nos direcionando, nos mostrando como agir. E para tomarmos base desse bate-papo, desse estudo deste programa, eu quero ler com você o Salmo de número 13. O Salmo de Davi, onde Davi está passando por um momento difícil, como todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos. E Davi, ele faz uma oração. O título da minha Bíblia diz assim: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Salmo de número 13, versículo 1 diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouvi-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então aqui o salmista, cheio de indagações, cheio de perguntas, ele pergunta, ele questiona ao nosso Deus, ele faz questionamentos a Deus. E, como eu falei, nesse dia, nesse programa, a Bispa, que está aqui conosco, estará nos trazendo algumas informações sobre esse problema que nós estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo esse problema por muitas situações, a vida corrida, tantas coisas, e acabamos sem perceber, acabamos sendo acometidos por essa doença e ficamos meio que perdidos. Então nós vamos começar
neste dia, neste programa, eu queria que você passasse nosso público, para aquele que está nos assistindo, uma pergunta bem simples, para que você pudesse explicar para os nossos telespectadores o que é a ansiedade. Pois bem, olá a todos. Então, a ansiedade, na verdade, todos têm ansiedade, né? Todos têm um nível de ansiedade que até é benéfica ao homem, a ansiedade, né? Por exemplo, você tem uma prova a ser feita, né, de um concurso público, por exemplo. Daí você tem aquela ansiedade de que você precisa estudar para passar nessa prova. Então isso vai te causar um bem, porque você vai procurar estudar, vai procurar se preparar para então fazer essa prova. A síndrome da ansiedade, no caso, né, que já passa a ser a doença em si, o problema psicológico, é quando essa ansiedade começa a lhe causar problemas, né? Começa a lhe causar problemas no seu cotidiano, quando isso passa do limite. Ou seja, do mesmo jeito, você vai fazer uma prova, vai participar de um concurso público, vai fazer uma prova, e essa ansiedade lhe causa tanta ansiedade mesmo, mas assim, ela lhe causa tanto estresse na sua mente que você não consegue estudar. Porque você começa a estudar, aí a sua mente já começa a pensar, mas eu não vou passar, aí eu não vou conseguir trabalhar, aí eu vou, o que é que eu vou fazer, não vai ter outro concurso, e aí sua mente começa a trabalhar causando ou imaginando várias hipóteses do que pode acontecer, e isso causa um bloqueio, e você não consegue fazer, né? E não só em relação a alguma coisa que você vai fazer, mas no meu caso, quando eu comecei a passar por essa ansiedade além do normal, né, que nós fomos perceber que realmente não era uma ansiedade a nível normal, mas já passava para uma doença psicológica mesmo, né, uma causa psicológica, porque começou a afetar todas as áreas da minha vida, né? Dentro do meu lar, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, né? Que eu sou professora, e aí dentro de sala de aula começou a me dar algumas crises e eu não conseguia mais controlar, porque no meu caso eu sempre fui, agora eu estou conseguindo controlar um pouco, mas eu sempre fui uma pessoa que queria fazer as coisas além do perfeito, né? Sempre muito perfeito. E aí eu me cobrava muito. E em relação à sala de aula, quando os alunos não estavam alcançando o nível que eu queria que alcançassem, eu me cobrava. E aquilo foi me causando um estresse além do normal, que resultou na síndrome da ansiedade. Então bispo, para que o pessoal possa entender, como a senhora estava falando, a pessoa começa a ter uma preocupação excessiva, ela começa a pensar além do necessário. A mente dela começa vamos dizer, a gente dá um exemplo para que aqueles que nos assistem neste dia entendam. Estamos num carro, a pista, ela diz que você tem que andar a 70 por hora e você começa a acelerar esse carro e dobra a velocidade permitida. Em vez de estar andando a 70 km por hora, agora você está andando a 140, você já está trazendo risco para você. Mesmo você estando dizendo ou achando que está no controle do carro, mas essa velocidade excessiva
já está lhe trazendo problemas, vai lhe trazer um problema, possa ser que aconteça um acidente. Então seria mais ou menos essa aceleração, esses pensamentos excessivos que começa a trazer esse transtorno para as pessoas. Exatamente. E é algo que a princípio não é percebido, né? Porque vai aos poucos, como eu disse, vai sendo aos pouquinhos, né? Porque a ansiedade, ela é algo que até você aprender a lidar, é algo que você não consegue controlar. De repente acontece, né? De repente tem aquela chave que muda e você acaba acelerando a sua mente, acelerando o processo que deveria ser normal, como eu disse, que todas as pessoas têm uma ansiedade normal, né? Eu sei que eu vou viajar, eu tenho uma viagem programada e está chegando o dia da viagem, então automaticamente, naturalmente, as pessoas ficam ansiosas para o dia da viagem, começam os preparativos. Porém, a pessoa que tem a síndrome da ansiedade, ela vai muito além disso, porque os seus pensamentos já vão muito além. E geralmente são pensamentos excessivos de algo ruim que vai acontecer. Pelo menos comigo sempre acontecia assim. Aí eu já começava a imaginar várias coisas. Eu vou viajar, mas pode acontecer acidente. Geralmente minha mente sempre pensava assim, né? Principalmente em viagens de avião. O avião vai cair e não tem salvação, porque a gente pensa num ônibus, ainda pode ter, né? Você pode se livrar, mas no avião você pensava, vai cair, tem uma tempestade, vai acontecer alguma coisa, então sua mente sempre está pensando, imaginando o que de mal vai acontecer, e nunca pensando coisas boas, né? Geralmente a sua mente sempre imagina coisas muito ruins que irão acontecer. Você começa a ter medo terrível de tudo que vai acontecer, medo de morrer, medo de ser acometido por uma doença, medo de um acidente, e a sua mente vai muito acelerada em relação a isso. Deixa para que vocês entendam, deixa eu passar uma visão de quem viveu, mas estava de fora. Quando a bispa começou a sentir esses sintomas, e como ela falou, na verdade, os sintomas ele vêm gradativamente, ele não aparece de uma hora para outra, da noite para o dia. Algumas situações que vai acontecendo, chega um momento, como a gente diz muitas das vezes, a gota d'água, acontece alguma coisa, aquela gota entra no copo e transborda. Então, quando isso aconteceu no ano de 2019, quando a bispa passou por tudo isso, finalzinho de 2019, quando aconteceu tudo isso, quando essa gota d'água transbordou o copo, nós, que eu falo, a nossa família, a gente se viu numa situação que a gente não conseguia entender, a gente não conseguia compreender, que a bispa estava sofrendo, estava com dores que a gente visivelmente não conseguia identificar. Então eu quero, como alguém que está de fora, como alguém que conviveu, mas de fora, eu quero falar com você, que às vezes está convivendo com alguém que tenha um transtorno de ansiedade, que esteja passando por esse problema. Você precisa entender que, porque infelizmente, bispo, muitas pessoas falam, e eu pensei, por algumas vezes eu pensava assim, isso é frescura. Exatamente. Isso vamos dizer assim, um capricho, capricho, é mimada, tá querendo chamar atenção. Então, para alguém que estava de fora e conviveu com isso, eu quero dizer para você que tem alguém, que se tiver alguém do seu lado
que você está vendo que não está conseguindo dormir, está muito estressada, está às vezes calado, atente para essa pessoa, porque ela pode estar sofrendo pelo síndrome da ansiedade, que também vai um pouco chamar a depressão, chama essas situações. Então atente para que você possa de alguma forma ajudar. Como eu falei, bispo, as pessoas olham para a ansiedade e graças a Deus isso tem mudado, mas ainda há um bloqueio, um preconceito muito grande sobre aceitar que a ansiedade, que a depressão, que a síndrome do pânico é uma doença. Na verdade, a síndrome do pânico é um dos tipos de transtorno da ansiedade, né? Que é justamente isso que eu estava explicando, quando você começa a imaginar tudo à sua volta vai lhe causar algum dano, vai lhe causar algum mal, vai lhe trazer a morte. Aí passa a ser a síndrome do pânico, né? E realmente as pessoas olham como uma frescura, geralmente pensam assim, né? Como uma frescura, como um capricho. E infelizmente, agora eu falo com tristeza isso, infelizmente no nosso meio evangélico, né? No meio cristão, o preconceito é maior ainda. Porque as pessoas olham e falam, mas não serve a Deus? Como que tem síndrome da ansiedade? Como é que está passando por isso? Não acredita em Deus? No meu caso, era pior ainda, porque eu escutava, eu via os olhares das pessoas, eu escutava muitas vezes, mas ela não é bispa? Por que ela está passando por isso? Como é que ela não acredita? E isso aumentava ainda mais a minha ansiedade, aumentava ainda mais os sintomas, porque aí eu me cobrava mais ainda. Daí eu pensava, eu não estou servindo. Como assim? Eu acredito em Deus e não estou passando por isso. Porém, aí que eu fui buscar mais a Deus, que eu fui clamar mais a Deus e que eu fui estudar mais da palavra dele e que eu pude entender que isso acontece na vida de todo ser humano, né? Todo ser humano é suscetível a acontecer isso. E nós temos vários exemplos de vários personagens bíblicos que passaram por isso, né? E que saíram disso com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, confiando principalmente no agir de Deus. Então, nós vamos estar nesse programa olhando, lendo, estudando, tentando entender e compreender. Mais uma vez eu chamo você, eu alerto você que está do lado, você que está convivendo, porque, querido, todos nós, como a bispa falou, de alguma forma, nós temos um tipo de ansiedade, mas e essa ansiedade, ela pula, ela passa de nível muito rápido, ela passa de nível sem a gente perceber. E uma das coisas que eu identifiquei, uma das coisas que eu comecei a entender é como a própria bispa falou, ela por si só, ela já tem já é dela esse sentimento de perfeição. Então esse sentimento de perfeição, ele precisa ser, precisamos tomar um cuidado. Então, nós vamos estar lendo, nós vamos estar dando alguns exemplos da Bíblia, alguns exemplos de homens de Deus que passaram por problemas de ansiedade, que passaram por problemas de depressão, que passaram por problemas de síndromes, desses sintomas. Bom, então nós vamos para os nossos intervalos, nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Aí a bispa vai nos explicar, vai nos dar exemplo e a gente vai estar conversando um pouco mais sobre esse assunto. Até daqui a pouco. Está pensando em construir ou reformar?
venha para a Batistella Materiais de Construção, pois a sua obra não pode parar. Ferramentas elétricas, hidráulicas e muito mais. Grande variedade de produtos e, é claro, o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Materiais de construção à Batistella. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e no sábado, das 8 às 13 horas. Telefone 3675-1915. 3675-1915, Rua Lago Barigui, 457, Parque dos Lagos, Colombo, Paraná. Materiais de construção, a Batistella, tudo para o seu lar. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Perneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Perneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, é Ótica Condor. Instagram, e Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí, ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor, vem com a gente. Vem pra cá. Voltamos e estamos falando nesse dia, nesse programa, nós estamos falando sobre a síndrome da ansiedade. E falando sobre síndrome de ansiedade, nós falamos também sobre depressão, nós falamos também um pouco sobre transtornos de síndrome do pânico. E como eu falei no bloco anterior, nós estamos falando sobre isso e trazendo para você como uma experiência, testemunho, aquilo que nós vivemos, aquilo que a Bispa viveu, aquilo que eu vivi, aquilo que a nossa família viveu, porque em 2019, como no bloco anterior nós falamos, a Bispa passou por esses sintomas, passou por esses problemas. E nesse bloco agora, nesse momento, nós vamos aqui, a Bispa vai tentar de alguma forma nos explicar quais os sintomas, como identificar, como agir nessas situações. Para que você entenda que a Bispa encerrou o bloco passado falando que era uma preocupação dela e que isso trazia para ela um desconforto e vamos dizer, uma cobrança muito grande sobre ela, e isso aumentava a situação da ansiedade no nosso meio, no meio cristão, sobre as perguntas e indagações que ela ouvia. Mas não é mulher de Deus, não é pastora, não é bispa, por que está passando por isso? Como ela falou, várias pessoas, vários personagens bíblicos passaram por esses problemas, e a gente muitas das vezes lia isso como lutas, e a gente não conseguia entender, enxergar a ansiedade ali dentro. A gente não conseguia enxergar a ansiedade, mas agora que a gente vê tanto acontecendo isso, a gente entende que era a ansiedade. E olha só, o Salmo de número 13, que nós acabamos de ler, o salmista Davi, ele faz várias indagações, e essas indagações ou perguntas são praticamente sintomas de ansiedade, sintomas de quem está passando por esse transtorno de ansiedade. Olha só como o salmista Davi, e nós estamos falando de alguém que é íntimo de Deus, é alguém que conhece muito a Deus, alguém que Deus falou que tinha o coração segundo dele, o coração que fazia a vontade de Deus. Não era o coração como de Deus, mas o coração segundo. Ser segundo é secundário, é entender, é obedecer
a ordem do primeiro. Vamos lá. Até quando esquecereis de mim, Senhor? O salmista já fica perguntando, o Senhor esqueceu de mim? Exatamente. Pergunta de alguém que está com esse transtorno, com essa ansiedade, achando que Deus esqueceu dele. Aí diz, para sempre? Até quando escondereis de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, Davi começa esse salmo de número 13 com 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. 5 perguntas de Davi que a gente começa a entender que Davi estava passando por um momento difícil. E aí, bispa, eu lhe pergunto, como o nosso telespectador, como o nosso irmão, nossa irmã, amigo, amiga que nos assiste, pode tentar identificar se ele está, de alguma forma, passando por alguma situação de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, ou como que às vezes para a pessoa é difícil ela identificar isso, mas alguém que está de fora, como que ele olhando, ele pode identificar isso e poder tentar ajudar essa pessoa? Então, como eu falei, essa ansiedade, ela já vai começar a lhe causar alguns problemas, né? Você já vai mudar um pouco a sua vida. No meu caso, eu só percebi que realmente era algo além do normal, que era algo que estava me causando um dano quando começaram os sintomas físicos, né? O que causou, o que nos levou a procurar ajuda médica, que eu já quero falar depois, mais além nós vamos falar sobre isso, mas eu já quero falar aqui para as pessoas, principalmente servos do Senhor mesmo, aqueles que servem a Deus, evangélicos, que sim, você precisa procurar ajuda médica, sim, você precisa procurar ajuda profissional, ou seja, de psicólogo, de psiquiatra, você precisa, porque os médicos também foram instituídos por Deus justamente para nos ajudar. E há muito esse bloqueio no meio das pessoas que servem a Deus, que são evangélicas, que pensam, não, eu busco a Deus e tudo vai se ajeitar. Mas no caso de transtornos psicológicos, nós realmente precisamos de ajuda médica, precisamos de uma ajuda profissional. E eu identifiquei, no caso nós identificamos isso, como eu disse, quando começaram os sintomas físicos. E esses sintomas físicos são vários que você tem como identificar. E aí eu vou dizer alguns que aconteceram comigo, que você pode identificar. Se você está passando por isso, você pode procurar ajuda médica, falar o que está acontecendo, e aí esse profissional vai identificar se realmente você está passando pela síndrome, né, de ansiedade, ou se é outra causa. Porém, no meu caso, acontecia desmaios, né? Na verdade, o dia que foi a chave que nos levou a procurar uma ajuda médica foi uma noite que eu estava voltando de um culto, estava voltando da faculdade, né? Do culto. Estava voltando de um culto e fomos levar minha sogra em casa, e enquanto ele estava parado para minha sogra descer, começou a me dar um mal-estar. Eu falei para ele, amor, eu estou me sentindo mal. E começou a me dar um mal-estar e de repente eu desmaiei. E não consegui, não tinha mais, fiquei desmaiada. Ele me levou para dentro de casa e ali já houve um pânico junto, porque daí ele não sabia o que estava acontecendo e aí foi tentar, porque é o que ele falou, quando acontece,
quem está ao redor não sabe como lidar com a situação, não sabe como agir. E aí ele começou a querer tentar me fazer acordar, melhorar, e aí foi tentar me colocar em pé e eu não conseguia ficar em pé, e aí foram tentar me dar água, e aquilo me causou mais pânico ainda, porque aí eles contam que eu achei que aquela água ia me afogar e eu nem beber, não tinha bebido da água, mas na minha mente eles estavam tentando me afogar. Enfim, foi uma situação de pânico, foi uma situação terrível, onde o meu esposo, as minhas filhas passaram toda aquela situação, e aí da falta de ar, da tremedeira, da palpitação no coração, você tenta se explicar e não consegue, né? Você não consegue falar exatamente o que você está sentindo, o que está acontecendo, e isso vai causando mais ansiedade ainda. Uma coisa também que comigo acontece, né? Me dá crise de riso e crise de choro ao mesmo tempo. Geralmente é a crise de choro, depois acompanhada logo em seguida, uma atrás da outra, de crise de riso. Ficar balançando muito as pernas, balançando muito os braços, isso já é algo que o bispo já sabe identificar quando eu estou quase prestes a acontecer uma crise novamente de ansiedade, fica essa agitação assim no pé ou nas mãos, ou uma fala muito, muito rápida, você vai falando muito rápido. Tudo isso são sintomas que você pode estar atentando para esses sintomas e aí procurar uma ajuda médica. Às vezes eu tinha enjoos, falta de apetite, enxaqueca, insônia. Isso é algo que é terrível na ansiedade. Isso é um dos sintomas que para mim foi terrível, porque foram noites e noites sem conseguir dormir. Eu não dormia absolutamente nada. Eu via o dia amanhecer, né? E aquilo vai lhe causando mais ansiedade ainda, porque você tenta dormir. Ele falava, amor, feche os olhos, feche o olho que você consegue dormir, mas a gente fecha o olho e não consegue dormir. Por quê? Porque a sua mente está trabalhando em muitas coisas. Eu ficava pensando em muitas coisas. No meu caso, como eu sou professora, eu ficava pensando em cada aluno, a situação que cada aluno estava passando, o problema de cada aluno, e aí eu já tentava ficar imaginando soluções, o que eu podia fazer, como que eu podia trabalhar com aquela criança, e eu passava a noite inteira assim. E foram noites e mais noites até identificarmos todos esses sintomas e procurarmos ajudas médicas. Mas, como eu disse, de pessoa para pessoa são diferentes os sintomas, né? Mas alguns são comuns, né? Como insônia geralmente é comum em todos, essa sensação de desmaio ou desmaiar mesmo é comum em todos, a palpitação é comum, tanto que muitas vezes esses sintomas eles são confundidos com um ataque cardíaco, são confundidos com você está tendo um ataque cardíaco, me leve para o hospital porque eu estou sentindo que eu estou tendo um ataque cardíaco, que eu vou infartar. E chega no hospital, aí quando eles vão ver os seus sinais, saturação normal, pressão normal, os batimentos, aí que o médico vai identificar que aquilo é uma situação... Um pico de ansiedade. É um pico de ansiedade, exatamente. Mas você precisa procurar ajuda médica, que, como eu disse, são eles que vão identificar e dar o tratamento correto para cada um. E passando para os irmãos, para você que nos assiste esse programa, que você entenda que quem está de fora precisa também aprender a lidar com essa situação. Exatamente. Como a bispa falou, no começo, eu e as nossas filhas, a gente não conseguia, a gente não sabia como lidar. Como ela falou, no dia que aconteceu, eu encosto o carro na porta da casa da minha mãe, deixo a minha mãe e meu irmão,
E a gente está voltando, a gente morava perto da casa da minha mãe, a gente está voltando. E ela começou essa situação. E aí, uma das perguntas que traz multiplica a sensação de ansiedade na pessoa. O que você está sentindo? O que você está sentindo? Aí, quanto mais eu perguntava para ela, amor, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Parece que aquilo mais, porque ela tentava explicar e não conseguia. Exatamente. E como eu falei, o exemplo da estrada, que o ansioso ele multiplica a velocidade, então a mente dela muito acelerada não conseguia explicar e isso trazia uma angústia, isso trazia um desespero. Então, para você que está ao redor, para você que conhece alguém, para você que está com alguém que passa por essa situação, tente ajudar sem ficar indagando e perguntando. Aí, na verdade, é assim, mostre apoio. Né? Aí eu vou passar uma experiência de quem conviveu. Eu precisei aprender. Eu precisei aprender a lidar com a situação. Aí eu precisei buscar conhecimento de pessoas que estudam sobre isso. E aí eu digo para você, como a bispa falou, que a gente precisa procurar a ajuda. Você que é cristão, nós temos inúmeros psicólogos, psiquiatras, cristãos que vão trabalhar com você usando a palavra, usando os conhecimentos bíblicos, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, eu tive que aprender isso. E numa desses estudos, dessas buscas por conhecimento, eu aprendi que o pico de ansiedade ele tem um tempo. Ele leva no máximo 10 minutos. Para quem está vivendo, a situação, é uma eternidade 10 minutos. A gente fala assim, nossa, 10 minutos. Era momentos de eternidade. Mas a gente tinha aí, como a bispa falou, eu sempre falava, depois que eu comecei a aprender, eu falava, estou aqui com você, a gente está junto e tudo. E aí foi que ali vai acalmando e ela vai, os pensamentos vão se organizando. Outra coisa que o ansioso, que aquele que tem a síndrome da ansiedade, ele tem, como a bispa falou, ela não dormia porque ela queria resolver o problema de todos os seus alunos. Eu quero dizer para você, isso é impossível, irmão. Isso é impossível, irmã. Isso é impossível, meu amigo. Isso é impossível, minha amiga. E era isso que trazia uma ansiedade excessiva. Por esse sentimento de cuidar, esse sentimento de zelar, esse sentimento de proteger, que principalmente as mulheres têm. Exatamente. E as mulheres sofrem mais com ansiedade, com depressão. Por quê? Porque a mulher ela já tem esse sentimento de proteção, de cuidar de todo mundo, de tentar, como a Bíblia diz, que Jesus chega diante do monte, de frente para Jerusalém, e fala, Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha eu queria trazer vocês para perto de mim, para perto das minhas asas, para proteger. A mulher ela tem esse sentimento de querer proteger todos que estão ao seu redor. E nesse querer proteger todo mundo, ela perde controle de algumas coisas que ela acha que ela poderia resolver. Então, minha irmã, principalmente para você, minha irmã, minha amiga, você que nos assiste, eu sei que você tem um desejo muito grande de ajudar, de proteger e de guardar, mas você não vai conseguir. Eu sempre falava isso para a bispa. E um agravante, como nós somos pastores, nós cuidamos de pessoas, ela queria excessivamente
excessivamente ajudar as pessoas. E às vezes ela não consegue. Porque, infelizmente, a Bíblia fala isso. Tem pessoas que não querem ser ajudadas. E isso traz um desgaste para quem quer ajudar, como a bispa estava falando. Então, a bispa estava falando aqui sobre alguns sintomas. Quero que você dê uma repassada rapidinho desses sintomas para que aquele que começou a nos assistir agora entenda isso. Então, eu vou falar, vou pontuar só, daí agora eu não vou explicar como antes, né? Mas eu vou pontuar aqui que eu até separei alguns sintomas que eu vi que era mais o que eu passava, né? Que é a respiração ofegante, falta de ar, palpitação ou dor no peito também. Algumas vezes eu sentia dor no peito, que é o que eu falei, aí confunde com um ataque cardíaco, a fala muito acelerada, a sensação de tremor. Algumas pessoas também têm aquela vontade de roer unha, coisa que não é no meu caso, porque eu nunca passei por isso. A agitação de braços e pernas, dores no corpo inteiro, dor muscular, tontura e sensação de desmaio, ou até mesmo desmaiar mesmo. Comigo acontecia várias vezes de desmaiar, falta de apetite, enjoo, em algumas situações uma irritabilidade excessiva, enxaqueca, que no meu caso acontecia muito também, crises de enxaqueca, insônia, que é algo que é comum em praticamente todos que passam por ansiedade, uma preocupação excessiva, como o bispo estava falando aqui, uma preocupação excessiva com todas as situações, se querendo resolver todas as situações, dificuldade de concentração, porque aí você quer resolver tudo e você acaba não conseguindo se concentrar em nada do que você precisa. Um nervosismo excessivo, um medo constante, isso é constante, um medo constante, que até hoje é algo que eu tenho sempre que estar trabalhando na minha mente, na minha vida, sempre controlando, mas que existe sempre esse medo constante, sensação de que você vai perder o controle das coisas. Outro sintoma que acontecia comigo e que eu vejo sempre que é comum entre as pessoas que relatam, né, que estão passando por crises de ansiedade, é a dormência nos braços. No meu caso era dormência nos braços e nos lábios, né? Então isso também é um sintoma. E se sentir assim como se você estivesse fora do ambiente, né, daquele ambiente que você está. Esses são alguns sintomas que você pode identificar, que pode lhe chamar a atenção, e aí você procurar uma ajuda profissional, como o bispo falou. E é extremamente importante procurar uma ajuda profissional. Agora eu falo como alguém que passou por essa situação e que é serva do Senhor, mas que passou por essa situação. Então eu precisei procurar ajuda médica, que foi o que me ajudou. Muito da palavra de Deus, mas também a psicóloga que me ajudava era uma serva de Deus também. Então foi algo extremamente importante, não só para mim, como para o meu esposo e as minhas filhas, porque esse profissional vai te ajudar a lidar com a situação e vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor, no caso os seus familiares, a lidarem também com essa situação. Então é importante a ajuda do psicólogo, porque ele vai te ajudar nessa situação. Aí ele vai, né, o psicólogo que vai dizer, através do nível que está essa sua síndrome da ansiedade, ele vai indicar ou não uma ajuda psiquiátrica também. Por quê? Porque o psiquiatra é aquele que pode receitar medicamentos para te ajudar. Como a bispa estava falando, no próximo bloco nós vamos estar falando, nós estaremos finalizando, nós estaremos trazendo aqui algumas experiências e também citando alguns personagens bíblicos que passou por essas situações. Vamos para os nossos comerciais e já voltamos.
Está pensando em construir ou reformar? Venha para a Batistella Materiais de Construção, pois a sua obra não pode parar. Ferramentas elétricas, hidráulicas e muito mais. Grande variedade de produtos e, é claro, o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Materiais de construção à Batistella. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e no sábado, das 8 às 13 horas. Telefone 3675-1915. 3675-1915, Rua Lago Barigui, 457, Parque dos Lagos, Colombo, Paraná. Materiais de construção, a Batistella, tudo para o seu lar. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Perneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Perneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, é Ótica Condor. Instagram e Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí, ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor, vem com a gente. Vem pra cá. Voltamos. E neste último bloco, nós estaremos exemplificando e dando exemplo de personagens bíblicos que também passaram por essas situações, que também passaram por essas indagações da vida, que passaram por momentos difíceis que muitas das vezes nós também estamos passando e às vezes nos julgamos, às vezes queremos nos autoflagelar porque estamos passando por isso. Como o salmo que nós lemos no primeiro bloco, o salmo que nós tomamos de base para começar o programa, nós falamos de Davi, de 5 perguntas que Davi faz e essas perguntas, muitas das vezes, são as mesmas que nós fazemos, são as mesmas que nós, muitas das vezes, questionamos a Deus. Nós, aí eu falo para nós, cristãos, que estamos servindo a Deus, que muitas das vezes indagamos essa situação. O versículo 1, ele diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Então, Davi vai fazendo questionamentos, vai fazendo perguntas, que são as perguntas que muitas das vezes aqueles que estão passando por esse tipo de ansiedade, esse tipo de transtorno, esse tipo de angústia profunda, porque a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico é uma angústia profunda que muitas das vezes, sem perceber, a gente começa a sentir, e Davi estava passando por isso. Então, a Bispa vai nos trazer alguns exemplos dela, como ela identificou-se, como ela se identificou na palavra, como ela conseguiu trazer para ela os ensinamentos bíblicos para conseguir dar uma melhorada na qualidade de vida dela. Então, no meu caso, o que me fez me sentir mais confortável, né? Porque não tem como se sentir confortável numa situação dessas, mas eu digo confortável assim, de não me cobrar tanto, de não me cobrar, na verdade, por ser serva do Senhor, por ser pastora, por ser alguém que está envolvido praticamente o dia inteiro, a vida toda, em relação a Deus. Foi o Salmo de número 42. Esse Salmo eu me identifiquei muito com ele, porque as indagações que existem, aqui o que o salmista descreve
no Salmos 42 era exatamente o que eu passava, o que eu sentia. Então eu quero ler alguns versículos para que você que esteja passando por essa situação de síndrome de ansiedade e que talvez esteja se cobrando, esteja se indagando, né? Não, mas eu sirvo a Deus porque eu estou me sentindo assim, para que você consiga identificar que todos os seres humanos podem passar por essa situação e que aqueles que serviam a Deus antigamente também passavam, né? E isso é algo que vai acontecer, mas que Deus está sempre conosco para nos ajudar. Então, o Salmo de número 42, o versículo 3 fala assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Esse foi um versículo que foi uma chave para mim entender que o salmista estava passando por essa situação, estava passando por ansiedade, mas que ele estava ali confiando em Deus. No versículo 5 fala assim: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e todos os vagalhões têm passado sobre mim. Então aqui o salmista descreveu algo que eu me identifiquei, que eu estava passando, porque eu também indagava muito. Por que eu estou me sentindo assim, Deus? Por que a minha alma está se sentindo assim abatida, aflita, angustiada, se eu confio em Deus? E aí aqui o salmista, ao mesmo tempo que ele faz essas indagações para ele mesmo, né, que ele está indagando: por que está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim, ele também fala para ele mesmo: confie em Deus, né? Confie no Senhor, espere no Senhor, que Ele é aquele que vai te trazer o alento, que vai te trazer a força, que vai te trazer a alegria, que vai lhe trazer a segurança. E através desse salmo, esse, como eu disse, foi o salmo que eu pude entender que Deus estava comigo mesmo nessa situação. E que outras pessoas passaram por isso, mesmo servindo a Deus, mesmo confiando em Deus, mesmo sendo servas de Deus, elas passaram por isso. E eu pude entender que nós somos seres humanos e que as nossas características físicas nos levam a isso, porque a nossa mente causa esses transtornos, né? Como o bispo já falou, eu sempre fui uma pessoa que queria sempre, ainda sou um pouco assim, mas já melhorei bastante, que quer sempre as coisas perfeitas, quero sempre a excelência, e isso me causava os transtornos, esses transtornos de ansiedade, porque muitas vezes nós não conseguimos ser perfeitos. Perfeito é somente Jesus. Um adendo aqui para que os irmãos entendam, para que você que nos assiste entenda. Quando a bispa fala que ela quer a excelência, não é que agora, porque ela não quer as coisas perfeitas, não. O que ela quer passar para que você entenda é o excesso. Exatamente. É o excesso. Nós entendemos que nós precisamos todos os dias querer e buscar a excelência, mas é o excesso. Eu quero exemplificar para você, para que você entenda o que é o excesso de querer a excelência. A bispa há 4 anos, em 2018 até 2021, 3 anos. Há 3 anos atrás, a bispa concluiu a faculdade que ela estava cursando de pedagogia. E ela foi fazer a sua prova de TCC, a apresentação de TCC.
E ela fez a apresentação, foi muito boa, foi uma apresentação com excelência. E a nota foi 9,50 ou 9,5. A nota máxima 10. Ela saiu um pouco frustrada, porque ela queria tirar o 10. Então, é esse excesso. Aí eu ainda brinquei com ela. Falei, meu amor, se eu tivesse feito a apresentação e tivesse tirado 77, que é a média, eu já estaria pulando de alegria. Por quê? Porque eu concluí, porque eu fiz e passei. Então, esse excesso é que pode estar lhe trazendo conflitos. Exato. Esse excesso que pode estar lhe trazendo distúrbios. Esse excesso que pode estar lhe trazendo que a sua mente venha querer trabalhar numa situação que você não vai conseguir chegar, que é a excelência, que é a perfeição, como eu que falei. é a perfeição que só há em Cristo Jesus. O ser humano ele não pode querer ser perfeito, ele tem que buscar A perfeição. a perfeição, mas agir com perfeição, tudo que você for fazer, irmão, tem coisas que nós vamos fazer que vai dar errado, tem coisas que nós vamos fazer que nós não vamos conseguir fazer, tem coisas que a gente vai projetar, que a gente vai planejar no projeto, no pensamento, está tudo perfeito, mas na execução vai sair alguma coisa errada, porque nós somos seres humanos falíveis, imperfeitos. A perfeição vem de Deus, mas só seremos perfeitos, como a Bíblia diz, que Paulo diz aos Coríntios, que um dia esse corpo infalível, esse corpo incorruptível, esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. Aí não haverá mais ação humana, então nós seremos perfeitos. Mas enquanto estivermos na terra, precisamos entender que mesmo querendo ser perfeito, não conseguiremos ser perfeitos. Só para que você entenda que quando a bispa fala que ela buscava a excelência, era o excesso da excelência, porque nós continuamos buscando a excelência. Exatamente. E outra coisa que eu quero pontuar nesses salmos que me ajudou bastante, é lá no versículo 10, que fala assim: com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Aqui eu pude entender que as pessoas indagam mesmo, que as pessoas, elas desacreditam em você, duvidam do que você está passando, como nós falamos no início, que muitas vezes as pessoas não dão valor ao que é essa síndrome da ansiedade, que as pessoas, na verdade, não é que não dão valor, não entendem exatamente o que é, e aí pensam que é uma frescura, e aí fazem essas indagações. E através desse salmo, como eu disse, que foi o que me ajudou muito, nesse versículo eu pude entender que as pessoas vão indagar mesmo, que as pessoas vão desacreditar mesmo, e isso já não me causa mais desconforto. Hoje eu consigo olhar com outros olhos, eu consigo olhar que as pessoas, às vezes elas indagam, ou elas não acreditam, ou elas ficam ali pensando o que realmente está acontecendo. Se você não está, se você serve a Deus porque você está passando por isso, e elas indagam, isso não me causa mais desconforto, isso não me causa mais angústia, isso não me causa mais tristeza, não me causa mais desconforto, porque eu pude entender, como eu disse, através desse salmo, eu pude entender que as pessoas são assim e que eu tenho que acreditar que Deus está comigo e é nele que eu tenho que confiar. É nele que eu tenho que ter a minha base de sustentação, que eu tenho que ter a minha base de socorro, a minha base de fortaleza e, enfim, ele é que vai me ajudar. E existem outros, né,
personagens bíblicos que o tempo não nos permite, mas são vários. Outro que me ajudou muito, que eu pude entender também, foi Elias, quando passou por toda aquela situação e ao mesmo tempo ele enfrentou todos aqueles profetas, né, de Baal, venceu porque Deus deu a vitória, Deus mostrou que era com ele, e logo após ele se amedronta por algo que uma mulher lhe faz, que uma mulher lhe fala uma palavra e lhe causa toda aquela angústia, toda aquela ansiedade, que ele se esconde numa caverna e que ele chega a pedir a morte. São vários os personagens que nós podemos identificar e que podem nos ajudar a passar por essa situação. Então, como a bispa falou, eu quero te convidar, eu quero te fazer um convite a estar conosco nos próximos programas. Nós estaremos nos próximos programas trazendo mais informação, falando mais sobre esse assunto. Esse assunto é muito importante, esse assunto é muito amplo, e nós vamos estar aqui através da palavra de Deus, através do ensinamento bíblico, através dos ensinamentos da palavra de Deus, trazendo informações, trazendo direcionamento, trazendo ajuda para a nossa alma. Esse, como a bispa falou, o Salmo de número 42, e o salmista fala aqui no versículo 10, como com feridas mortais em meus ossos me afrontam os meus adversários. Os questionamentos, as palavras, é como feridas mortais àquele que está passando por esse problema. Você que está do lado, mais uma vez, você que está ao redor, você que está por perto de alguém que está passando por esse problema, tome cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras podem ser como feridas mortais para essas pessoas. Eu quero te convidar para o próximo programa. No próximo programa nós vamos dar mais exemplos de pessoas que estão passando, personagens bíblicos que passaram por esses problemas. Nós vamos falar como a bispa aprendeu a lidar com a situação através da palavra. E eu quero convidar você também a nos seguir nas redes sociais. O nosso diretor vai colocar aqui as nossas redes sociais, a minha, a da bispa, a do presbítero Roberto, a da diaconisa Neuza, em especial a da nossa igreja, o Instagram da nossa igreja, o Facebook da nossa igreja. Nos siga, veja tudo que está acontecendo na nossa igreja. Nós estamos aqui em Colombo, no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, na Avenida Portugal, número 109. E eu te convido, até o próximo programa. Nós estaremos juntos mais uma vez. Eu quero te abençoar, que você tenha uma noite, um dia abençoado, em nome de Jesus. Também gostaria de me despedir, abençoando a todos e dizendo, tem solução para a sua vida.